Bem, muito bom dia a todos vocês que estão por aqui, quem nos acompanha do Brasil, Raquel Trindade. Eu sempre reforço, no Brasil agora são exatamente 4h19 da manhã e eu quero louvar a Deus pela disposição de levantarem cedo aí e participar conosco. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito preciosa, de uma forma muito especial. Minha gente, eu tenho nessas semanas aqui do nosso Devocional da Manhã, nós temos refletido juntos, não é? A partir do texto de Provérbios de hoje, vez mais nós vamos refletir através ou a partir do texto de Provérbios. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 7. Nós vamos ler hoje os versos 22 e 23 e fazemos aqui uma sucinta, porém necessária reflexão à luz desse texto bíblico. Provérbios 7, 22 e 23, a versão que eu vou usar inicialmente é a King James atualizada, tá bem? Eu gostei da forma que o texto foi exposto a partir dessa versão, mas você em casa, usando a sua versão aí, em absoluto sentido, o texto não será alterado. Detalhe, minha gente, eu volto a repetir. Anote os textos mencionados e depois, no cuidado ou na tranquilidade de algum momento do seu dia, seja agora pelo período da manhã, seja logo mais à noite, você pare para pensar a respeito, pare para refletir a respeito. Pare para observar o texto com maior cuidado e eu não tenho dúvida, viu? O Senhor vai ministrar ao seu coração através da sua palavra que é viva e eficaz, tá bem, minha gente? Então, todos aqueles textos que são mencionados, faça aí um círculo, anote no seu telefone, se for melhor, ou na própria Bíblia, e depois reflita com algum cuidado. O Senhor vai ministrar o seu coração. Os outros devocionais gravados, hoje é o 20º devocional gravado, agora no mês de fevereiro, no nosso Devocional da Manhã, estão todos disponíveis na nossa playlist lá no YouTube. Você pode acessar e também acompanhar cada um desses devocionais. Eu não tenho dúvida, vai ser bênção para a sua vida. Então, Provérbios 7, capítulo 7, versos 22 e 23. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Leiamos vez mais, minha gente, leiamos vez mais, a fim de ficar estabelecido na nossa mente a posterior, no nosso coração. E ele, sem refletir, por que não dizer? E ele inconsequentemente, no mesmo momento, a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro de um alçapão, ou por que não dizer, para dentro de uma armadilha, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Minha gente, eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã sobre o perigo, escute aí, o perigo da inconsequência. Eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã sobre o perigo. Antes até de compartilhar, é preciso compreender, embora no senso geral, eu acredito todos compreendem esse sentido, mas eu anotei aqui o que significa de forma objetiva ser inconsequente ou inconsequência propriamente dito. Ação de concluir sem que haja interferência de um raciocínio lógico. Ação de concluir sem que haja interferência de um raciocínio lógico. Desprovimento de reflexão. Aquele que não possui nem demonstra responsabilidade. Irresponsabilidade. Veja bem, minha gente. Então, em resumo, o que é alguém inconsequente? É alguém desprovido da capacidade de observação. Eu anotei aqui que o inconsequente, ele age para depois pensar, ao passo que o sábio pensa para depois agir. Eu vou repetir para que você reflita a respeito dessa expressão. O inconsequente tem como hábito agir para depois pensar. Em contrapartida, o sábio, ele pensa, reflete para depois agir. Quando nós olhamos para esse texto, eu fiz menção aqui de Provérbios 7, 22, 23, não li os versos anteriores para que a gente poupasse um pouco de tempo, depois você pode ler a partir do verso de número 7, Provérbios do verso 7 até o 23, para que você entenda todo o contexto aqui dessa narrativa.
O proverbista, o escritor aqui, a saber, Salomão, ele está dando uma instrução ao seu filho, ele faz aqui menção do seguinte, ele faz menção de um jovem que a princípio é destacado como alguém simples, dependendo a tradução. Outras traduções vão dizer um jovem sem juízo. Ele está retornando para casa, eu estou agora parafraseando o texto, tá bem? Ou seja, estou mencionando o texto em resumo. Ele está voltando para casa no fim da tarde, quando ele é abordado por uma mulher inquieta e sedutora. E essa mulher lhe faz uma proposta. Vem até minha casa, eu já fiz o meu culto a Deus. Veja bem, ela está dizendo isso no texto. O texto diz assim, ela diz assim, eu já fiz a minha entrega de ofertas pacíficas, ou seja, demonstra, entre aspas, certa religiosidade, certa prática devocional, embora o coração envolto em adultério, em desejos não lícitos, tá bem? Então ela faz uma proposta e o texto diz que ela como que o encanta. Ela o seduz, literalmente falando. E esse moço desprovido de entendimento, ele vai sendo levado por suas palavras sedutoras. Ela vai dizer o seguinte, olha, meu marido não está em casa, ele pegou uma porção grande de dinheiro, ele é comerciante, em outras palavras, e ele foi para uma terra distante, então venha para minha casa, venha estar comigo, e tenhamos aí uma noite de amor. E o texto vai dizer, aí chegamos ao verso 22, que o moço, sem refletir, entrega-se à sedução e à proposta daquela mulher, movida por um espírito de adultério, por um espírito de prostituição, e ele vai até a sua casa. E aí o proverbista vai dizer, não sabendo ele que estava como que um animal indo para a armadilha, como um boi para o matadouro, como um cervo que é apanhado subitamente por uma armadilha que vai lhe custar a vida. Ou seja, o texto está narrando sobre um jovem que não avalia as consequências de uma proposta que recebe, se entrega a essa proposta, não percebendo que a sua decisão estava eventualmente lhe conduzindo a um fim trágico. Então, a partir desse texto, eu gostaria de pensar com vocês um pouco esta manhã. Nós vivemos em um mundo que vende, essa é a expressão, que vende a inconsequência com uma boa decisão. Olha, viva como se não houvesse amanhã. O importante, olha essa expressão, o importante é ser feliz. Até eu estava vendo há um tempo atrás, nós compartilhamos em alguns dos nossos pequenos grupos uma imagem que tem um ser assim meio que cadavérico, escrito assim, o importante é ser feliz, assinado Satanás. Essa fala simples, pequena na expressão literária, ela é carregada de algo que a gente precisa pensar a respeito. O importante é ser feliz. Nem sempre o importante é ser feliz, porque às vezes o ser feliz, entre aspas, está desalinhado do propósito de Deus para a nossa vida. E essa felicidade que se vende aí fora é uma felicidade passageira e ilusória, tá bem, minha gente? Essa felicidade que se vende aí fora é uma felicidade passageira e ilusória. Então o mundo vende a ideia de que ser inconsequente, de que não pensar a posterior, de que o agora é o mais importante. O mundo insistentemente vende essa mensagem através das novelas, através dos filmes, através daqueles que estabelecem influência. Olha, você não precisa pensar no amanhã, vivo agora com intensidade, é isso que importa. E quantas pessoas não absorvem essa mensagem? Quantas pessoas não absorvem essa fala e entram em tragédias pessoais, tragédias emocionais? Quantos moços e moças, homens e mulheres destruídos, e essa expressão, literalmente destruídos emocionalmente, psicologicamente, alguns com danos físicos irreparáveis porque foram inconsequentes, pensaram que as suas atitudes não gerariam nenhuma consequência e quando deram-se por si, estavam em profundo prejuízo, estavam em profunda armadilha. Quantos não literalmente, escute bem a seriedade da minha fala, quantos que literalmente não perderam a vida porque foram inconsequentes? Aqueles que eventualmente são brasileiros, creio que também quem é de África, os latinos em gerais, são muito afeitos às telenovelas. Eu acho interessante a proposta que as novelas vendem. Toda novela você vai ter alguém que começa
casado com alguém e no desenrolar da trama separa-se, envolve-se com outra pessoa, às vezes o faz ainda casado e alguém, e a proposta é, mas isso é tudo em nome do amor, porque é o amor que interessa. Que amor é esse, minha gente? É o amor que interessa. E aí na novela dá tudo certo no final. O indivíduo que separou-se da esposa, casou-se com outra, estabeleceu outros relacionamentos, dá tudo certo, mas isso é novela. E deixa eu te falar um negócio, a vida, escute, anote aí, a vida não é uma novela, a vida é real. Todas as nossas atitudes, elas gerarão consequências indubitavelmente. Lembre-se, recorde-se da lei da semeadura, minha gente. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E o ponto é, sempre a colheita será em maior abundância do que aquilo que nós plantamos. Então, se você plantar deslealdade, se você plantar mentiras, se você plantar posturas que estão desassociadas à vontade de Deus, permita-me, lamentavelmente o que você vai colher são coisas ruins. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá. Então seja cuidadoso, não seja inconsequente diante das decisões, diante das propostas que sorrateiramente são feitas pelo adversário, que sedutoramente são feitas pelo adversário. Reflita, pense, lembre-se, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não ceda às tentações. E o inimigo, ele é tão ardiloso, ele é tão terrível nos seus ardis, nas suas ações, que ele sempre vai procurar se aproximar de nós enquanto nós estivermos, de certa forma, vulneráveis. Às vezes você teve um problema em casa, teve um problema familiar, e aí aparece alguém do nada, com uma conversinha, com uma fala, e aí você vai se levando por isso. Daqui a pouco, quando não se vê, está em um total prejuízo. Não vamos viver de ilusões, vamos viver à luz da palavra de Deus. Não negocie seus valores, não negocie seus princípios, não abra mão da sua família. Escute, eu estou direcionado por Deus aqui nesse devocional da manhã. Não abra mão do seu casamento, não seja levado por palavras ou por falácias, por aquilo que parece ser saudável, mas é uma armadilha, e por trás disso esconde-se algo que vai lhe trazer prejuízos irreparáveis. Então não seja inconsequente. Volto a dizer, a vida não é uma novela, a vida não é um filme, a vida é real e nós vamos sim, escute, vamos sim prestar contas daquilo que nós fazemos, tanto na perspectiva agora terrena, quanto na perspectiva eterna. Então os sábios pensam, refletem, avaliam, consideram todas as situações antes de tomar uma decisão. O moço dessa história, que o texto chama de incauto, de simples, sem juízo, o texto diz assim, tem uma outra versão que diz que imediatamente, sem avaliar, sem pensar, ele cede aos encantos da mulher movida por um espírito de adultério, e o texto diz, sem saber ele, que estava sendo conduzido, em resumo, para a morte. Então seja cuidadoso. Eu estou dando enfoque nessa área, mas considere-se todas as áreas da vida. Não seja inconsequente enquanto as suas decisões familiares, enquanto as suas decisões profissionais, enquanto as suas decisões espirituais. Avalie, ore, peça direção a Deus, peça conselhos, não faça sem antes pensar, porque isso vai evitar você entrar em prejuízos. Lá em Gênesis, capítulo de número 26, nós vamos encontrar a história de dois irmãos, Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Esses dois eram gêmeos, lembra lá de toda a história? Um nasceu agarrado ao calcanhar do outro. O texto vai dizer que Esaú nasce Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú, e assim a história vai se desenvolver. Um é alguém mais caseiro, não é? Jacó é mais caseiro, mais pacato, ele é mais de servir com as coisas domésticas. Esaú é mais impetuoso, é homem do campo, caçador, aquelas pessoas de coragem, de impetuosidade. Certo dia, Esaú vai para o campo, ele era o primogênito, era o mais velho. Naquela cultura, na cultura chamada patriarcal, você ser o primogênito era estar à disposição de muitas benesses, de muitos favores. O primogênito, enquanto o pai morria, é quem assumia a liderança do clã familiar. Era ele quem tinha a palavra final acerca de decisões importantes. Era ele que administrava
prioritariamente os haveres ou a herança deixada pelo pai. Então, ser primogênito era estar debaixo de favor, estar debaixo de bênção. E Esaú era o primogênito. E o texto conta, o texto expressa que ele contava com a admiração e com a afetuosidade do pai. Aí, certo dia, ele sai para fazer uma caçada e quando ele retorna, sem ter êxito naquela ocasião dessa caçada, cansado, talvez de certa forma desestimulado porque não havia alcançado o seu propósito, o seu irmão Jacó está preparando um delicioso guisado. E você sabe que quando você está com fome, os seus sentidos degustativos ficam muito mais apurados, né? Então, tanto o sentido degustativo quanto o olfato, ao longe ele sente o cheiro e ele vai se aproximando. Jacó está preparando ali o guisado e ele fala: meu irmão, me dê aí uma porção desse guisado, porque eu estou faminto, eu estou muito cansado, exausto, e vai me fazer muito bem esse guisado. Jacó, naquele momento de extremamente oportunista, vai dizer assim: Esaú, eu lhe dou até a panela toda de guisado, mas tem um detalhe: dê-me, venda-me a sua primogenitura. E aí o texto vai dizer que Esaú não para pensar, não para refletir, inconsequentemente, sabe qual que é a fala dele? Do que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? É desse texto que sai a expressão que nós devemos ter cuidado para não trocar uma bênção por um prato de lentilhas. Veja bem, eu disse para vocês que ser primogênito na cultura patriarcal significava ter prioridade na herança, ser favorecido, liderança do clã familiar, era alguém de uma posição extremamente importante. Ele abre mão de tudo sem pensar em consequências. Ele é um exemplo clássico, literal de inconsequência. Ele abre mão de tudo por uma refeição. E ele está dizendo assim: do que me vale isso? O que importa é eu saciar a minha... Essa é a fala do inconsequente. O que importa é o agora. O que importa é eu resolver meu problema desse momento. O que importa é eu me alimentar, eu saciar a minha satisfação. Amanhã eu penso nas consequências. Minha gente, isso é um perigo. Isso é um problema. Sabe o que vai dizer a posterior o texto de Hebreus capítulo 12 e os versos 16 e 17? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. A posterior, Esaú considera a loucura que havia feito e ele tenta reaver a sua posição de primogenitura, mas já não é possível. O texto diz que ele busca com lágrimas, mas o prejuízo já estava estabelecido. Minha gente, eu estou lhe chamando a atenção para algo muito sério: o perigo da inconsequência. Possa ser que algumas atitudes não seja possível você voltar atrás. Então reforço em amor e em cuidado pastoral. Seja cauteloso, cuidadoso e avalie bem as suas decisões. Isso em todas as áreas. Quantas pessoas, me permita, não entram em dívidas, não entram em dificuldades financeiras porque são inconsequentes? Porque eu tenho que ter isso agora, porque se não tiver agora, eu vou, entre aspas, morrer, eu preciso comprar, eu preciso ter. Aí compra o que não pode, entra em dívida, entra em problema. Essas dívidas desembocam em problemas familiares, porque quando você tem desajuste econômico, esse desajuste econômico influi no seu casamento, na sua vida, e entra numa porção de dificuldade, depois vai dizer que é o demônio, que é o devorador, que é o diabo, que é o inimigo trabalhando contra mim. Não necessariamente. Às vezes são as nossas inconsequências que estão nos levando a dificuldades. Então, avalie, pense, ore, reflita, busque conselhos e você vai evitar muitos problemas. Que Deus nos dê graça para que nós não sejamos movidos por um coração inconsequente, por atitudes inconsequentes, mas que a gente possa pensar, que nós não sejamos como o moço aqui de Provérbios 7, que cede às suaves, mas mortais palavras de uma mulher que aqui representa o próprio adversário envolta no espírito de prostituição e de adultério, que o conduz para algo que a princípio era prazeroso, porque sempre as atitudes equivocadas a princípio são as melhores, são as que trazem maior satisfação. Tome cuidado, não troque uma vida, escute, o Espírito Santo move meu coração nesse aspecto, não troque uma vida por um momento de satisfação, não vale a pena.
Não troque as promessas e o favor e o propósito de Deus, ou os planos ou as promessas de Deus para a sua vida, por um prato de lentilhas. Minha gente, Esaú abriu mão do favor. Esaú abriu mão da graça estabelecida sobre ele por um momento, por um prato de lentilhas. Olha, não vale a pena. Não negocie seus princípios. Não abra mão dos seus princípios na sua vida profissional. Eventualmente você pode ter um chefe forçando-lhe a comprometer ou a fazer coisa errada. Não abra mão dos seus princípios. Pastor, mas se eu fizer isso eu vou perder o meu trabalho. Que você perca o trabalho, mas não perca a dignidade. Que você perca o trabalho, nesse aspecto que eu estou dizendo aqui, mas não perca a sua fidelidade a Deus. E não tenha dúvida, todas as vezes que nós tivermos uma postura de fidelidade em Deus, Ele nos honrará, Ele nos favorecerá, Ele nos abençoará. Então não seja seduzido pelas palavras do adversário, porque parece que vai dar certo. A propaganda, ela é incandescente. A propaganda, ela chama atenção como que dizendo assim, olha, é a melhor decisão. Você não precisa pensar em amanhã, pensa agora. E geralmente a palavra é assim, você não pode perder essa oportunidade. Quantas das vezes atrás disso tem um prejuízo nos aguardando, tem um desfavor nos aguardando, tem, como dizer alguém lá no interior do Brasil, tem uma arapuca nos esperando. Em outras palavras, tem uma armadilha nos esperando. Guarde o Senhor seu coração. Ninguém seja devasso, ninguém seja, diz aqui o texto, ou profano como Esaú, que por um prato de refeição abriu mão da bênção da primogenitura e depois, ainda que chorando amargamente, não pôde recuperá-la. Guarde-nos o Senhor. Eu vou dizendo bom dia para todos vocês que estão por aqui. Que essa palavra ministre ao seu coração. Que o Senhor traga à sua mente, ao seu coração, entendimento e compreensão. Não seja inconsequente, porque por trás das aparentes belas portas da inconsequência existe algo terrível e cruel nos aguardando. Guarde o Senhor os nossos corações. Nós vamos orar esta manhã. Vamos orar para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre, nos dê discernimento. Agora que são 7h41, 26 de fevereiro, vamos falar com Deus. Jesus, eu quero lhe apresentar cada um daqueles que nos acompanham nesse devocional. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de tomarmos decisão apenas à luz do momento, apenas no afã do presente, mas que nós, em caráter de sábios no Senhor, possamos, antes de agir, avaliar, refletir. Que nós não venhamos fazer para depois pensar, mas pensar para depois fazer. Livra-nos de vivermos uma vida conduzidos pelo aio da ilusão, de que o hoje é o que importa. Permita-nos olhar mais adiante, permita-nos termos a compreensão mais adequada da lei da semeadura, de que aquilo que nós plantamos nós vamos colher e em maior proporcionalidade. Guarda esse teu filho, essa tua filha das sedutoras propostas do adversário. Permita-nos estarmos debaixo das suas mãos e conduzidos pelo seu favor. Instrua-nos em tudo o que fizermos, para a glória do seu nome. Amém. Minha gente querida, eu dou bom dia para vocês dizendo o seguinte: nós começamos esse mês de fevereiro tendo a proposta de que os devocionais da manhã encerrariam-se hoje. A ideia era manter-lhes por volta aí de um mês. Mas aí, no sábado, eu vou estar compartilhando com vocês como nós iremos proceder enquanto esse mês de março em relação ao nosso devocional da manhã. Tem sido para mim em particular, devo dizer-lhes, uma experiência maravilhosa, poder compartilhar com vocês já no início da manhã, não é? Eu quero louvar a Deus aqui pela Madalena chegando por aqui. Bom dia! Então no sábado eu vou dizer para vocês, e fique atento aí às nossas redes sociais, quanto aos direcionamentos do nosso devocional da manhã para aí o mês de março, como nós vamos fazer aí em nível de estratégia para mantermos ou não. Eu desejo em Cristo que você, a sua casa, a sua família, Fátima, muito bom dia, continue sendo graciosamente abençoados por Deus. Minha gente, reflita na palavra, pense e viva
viva os princípios estabelecidos na Escritura ou nas Escrituras, e você vai ser abençoado por Deus, bem-aventurado. Às vezes o que está faltando para a gente, cá entre nós, vamos ser sinceros, é ler a Bíblia e colocá-la em prática. Se a gente fizer isso aí, nós vamos ser bem-aventurados e mais do que felizes em tudo que fizermos. Tá bem? Excelente fim de semana todo. Amanhã, celebração online a partir das 8 horas, e também presencial. Tá bem? Se você não enviou o nome, por acaso tem interesse, envie o nome. Eu não estou seguro, eu vou ver com o pessoal da diaconia se nós ainda temos disposição de lugares, mas envia seu nome. Talvez, se houver, nós vamos lhe direcionar uma assento. Se não houver, nós já agendamos para o ano próximo. Gente, esse ano 2021 é o ano do quê? Da colheita. Tem colheita farta vindo aí. Ontem Deus ministrou algo no meu coração sobre o ano da colheita. Logo eu vou compartilhar com você. Gente, Deus está trabalhando de uma forma que vocês não imaginam. Não importa, ó, eu vou terminar agora em definitivo. Não importa o deserto, a aridez do seu momento atual. Creia nessa palavra. 2021 será um ano de colheita. Obviamente, num princípio, ou primariamente na perspectiva de vidas que serão alcançadas para Jesus ou para Cristo. Mas num segundo momento, na perspectiva de bênçãos na sua vida pessoal. Será um ano de colheita. Pastor, mas eu só estou vendo terra seca, aridez. O Senhor, escute, profeticamente, vai fazer com que mananciais sejam gerados no deserto. Provisão se estabelecerá no deserto. O Senhor cuidará de tudo. Amém, minha gente? Deixo aqui meu abraço virtual. Good morning. Bom fim de semana a todos. Buenos dias. E até o nosso próximo encontro. Permita o bom Deus. Deus manda um monte de coraçãozinho, que aí a gente se despede. Eu vou dando bom dia a todos. 2021, ano de colher. Isso, minha gente. Olha os coraçõezinhos aí. Deus abençoe a todos vocês. São 7h45, 26 de fevereiro. Enjoy your day. Tenha um excelente... Hoje à noite, pit stop a partir das 8 horas, Pastor Hélio, lá de Angola, compartilhando uma palavra poderosa para cada um de nós lá no Zoom. Não deixe de participar. Good morning, buenos dias. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro.